Gente, agora vamos falar sobre a questão do módulo 7, né? O módulo de risco aqui da gente. Tá, sobre o risco, estatística. Gente, módulo 7. Se existe crédito, se trem, contraparte e tal. Eu já falei sobre isso, não vou falar, né? Vou falar só questão de... para ficar marcado na nossa mente aqui. Vou falar sobre a moda. Moda, estatística é o que mais aparece. Mediana é o meio. Lembrando, tem que colocar em ordem para você saber a mediana certinho, tá? Senão você se embola. Colocar em ordem crescente ou decrescente. Se for ímpar é o número do mês. Se for par, você vai somar os dois e dividir para 2 para dar a média. A média, né, é o que? A média é a expectativa, nada mais que expectativa de retorno. A variância é o quanto varia de cada elemento. Variância, quanto varia de cada elemento. O desvio padrão é o risco. Para não saber o desvio padrão, tem que extrair a variância, certo? Porque se eu for botar aqui em matemática falando, vai dar zero. Mas aí eu levo tudo ao quadrado, que não vai dar nada de zero, e extraio o desvio padrão. Extraio a raiz da variância que vai me dar o desvio padrão. E ou seja, quanto maior o risco de mercado, será maior o desvio padrão e também a variância. Tá bom, gente? Lembrando, para ter exato 95%, probabilidade necessária 1,96 de desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão é o que? 68, 95 e 99. O desvio padrão não, a distribuição normal, gente, que é outra coisa, esquece. Distribuição normal, 68, 95 e 99%. Lembrando que num cálculo de distribuição normal de Gauss, a média fica no meio, né? E o desvio padrão, a média fica no meio, e o desvio padrão vai somar com a média, vamos supor, média 3, desvio padrão 2. Se for desvio de 68%, vai ser o quê? 3 mais 2, 5. Agora a média vai ser esse 5. Aí, vamos supor, vai ser 95% de confiança. Desvio padrão 2 mais 5, 7. Então ele vai somando assim, tá, gente? Questão de Gauss. E vai diminuir também, só eu fiz somando que é mais fácil. Também tem um jogo de sinal. O beta ele mede a sensibilidade de um ativo, né? Que é o risco sistemático também. Certo? Lembrando que a questão de diversificação só tem como diversificar o risco não sistemático. A questão do VAR, gente, questão muito importante, que ele é a perda máxima em determinado período, tá bom? O backtest é voltar para testar, ele vai voltar a ver qual a mudança do VAR que teve, para readequar o VAR que colocou lá no FIC, tá bom? O stress test ele vai pegar o pior cenário daquele índice de confiança, vai pegar o pior cenário para ter uma ideia de perda. E o stop loss é parar de perder, né? A gente já sabe, utilizava muito no day trade. E a questão do VAR é o seguinte, é muito importante. Quando o VAR, se ele não vier com a porcentagem de perda em determinado período, ele é ao dia, tá bom? Ele é ao dia. Índice Sharpe, risco de índice retorno. Índice Sharpe, índice Treinou, índice Meglelin. O índice Sharp, gente, ele vai utilizar o desvio padrão mais a taxa livre de risco, né, que pode ser a Selic como benchmark. Ele não pode ser negativo. Quanto maior ou menor, o índice Sharp, o índice Treinou, ele utiliza o beta, e o índice Meglelin, ele utiliza, não tem a taxa livre de risco, tá bom? Questão da duration. Quanto maior o duration, maior o risco e maior o retorno. Entendeu? Boiola, só associando aí. Se o duration tem pagamento de cupom, ele é inferior. Cálculo do duration, vamos saber aqui agora. Gente, e normalmente é isso mesmo em estatística. Eu vou entrar aqui no outro módulo no módulo aqui do caderno novo.
que é o módulo 7 aqui, ó. O que é o CAMP, gente? O CAMP ele considera um mercado eficiente. Lembrando que o CAMP, gente, ele considera um mercado eficiente, tá bom? O que é isso? Mercado eficiente. Qual é a fórmula do CAMP? É o retorno esperado igual a renda fixa mais o beta menos retorno de mercado menos renda fixa. Tá bom? O modelo Markowitz CML, fronteira eficiente, fronteira ótima. Como é que é esse modelo Markowitz, gente? O modelo Markowitz vai considerar a fronteira ótima, são investidores racionais, teoria do portfólio, investidor aversos a risco. Tá bom? Lembrando, aí a adição disso aí, gente, a adição do Markowitz é a CML, que é a fronteira, é a carteira ótima, né? Fronteira eficiente, carteira ótima. É a adição à fronteira eficiente. Lembrando que o pontinho no meio dessa adição é até o 100%, né? 100% do Ibov, é um exemplo, se for mais é alavancado, se for menos é mais para renda fixa, tá? Lembrando também, aqui, ó, que o CML é por carteira. O SML, ao contrário, ele é SMLS, C de carteira, SML de singular, que é por ativo. A carteira ótima vai defender do perfil de risco da pessoa e tudo, né? Sobre a questão aqui também, gente, do coeficiente alfa. É a expectativa de retorno acima do CAMP, né? Se for positivo, é o equilíbrio de mercado. Se for positivo, é melhor que a expectativa. Se for igual, é equilíbrio de mercado. Se for menor, pior que a expectativa. O que é a fórmula do alfa? É o alfa igual a rentabilidade do fundo, menos risco free, menos o prêmio. O que é o prêmio, gente? Prêmio é retorno de mercado menos taxa livre de risco. Multiplicado pelo beta, vai dar o prêmio. Entendeu? Temos também o SML, né, que eu te falei, é tipo igual ao CAMP, só que ele considera um ativo só. É a questão do risco retorno, oscilação do ativo. Tem cálculo disso aqui também na prova da CE, tá? Ficar de olho nisso. Ou seja, o beta, gente, ó, aqui, ó, tem a reta. Aqui tá 1, aqui tá o 0, né? Zerinho aqui. Aqui é o 1, o beta igual a 1. Se passar mais, ele rende mais que a carteira. Se cair para menos, ele rende menos que a carteira. Entendeu? Para questão de cálculo na hora da prova. E o APT, que é isso? A gente considera diversos fatores de risco. É mais questão teórica que vai cair na prova. Assume o mercado não eficiente. Entendeu? O que é o mercado não eficiente? O mercado tem vários fatores de risco. Né? A diferença dele lá para o CAMP é que o CAMP considera que o mercado é eficiente. Aqui ele considera que o mercado não é eficiente. Considera mais fatores de risco. O índice Meguelin já falei que é o retorno absoluto, né? E o índice Sharpe é o retorno relativo. Questão de conta de pagamento, isso aqui é interessante a gente falar, porque é o seguinte: balança de pagamentos. A gente tem a balança de pagamentos, tem a conta corrente, mais conta capitais, que é investimento ou mais investimento no país. Na conta corrente tem balança de comercial, serviços e rendas e transferências unilaterais, embaixo, tá? Balanço de pagamento, conta corrente, mais capitais, conta capitais. Aí embaixo do balanço de pagamento tem balança de comercial. Embaixo é balança comercial. Lembrando disso aí para saber fazer a fórmula. No índice da Ambima, gente, que é o IMA, é o títulos públicos federais, somente isso. No IMA B é indexado ao IPCA, né? No IMA C é indexado ao IGPM, né? No IRFM é o pré-fixado. O IMA S é o Selic, é os pós-fixado. E o IMA EDK é o pré e o pós. É um mix dos dois ali, tá bom? Títulos do Tesouro Norte-Americano. É o título mais seguro do mercado do mundo. É o Treasuries.
Lembrando, gente, que é o seguinte, ó, no T-Bill, ele é até 1 ano, T-Bill, e ele não tem cupom. Até 1 ano ele não tem cupom. Certo? E os títulos com cupom é o T-Notes, o T-Bonds e o TIPS. Qual a diferença desses? T-Notes até 10 anos, o T-Bond acima de 10 anos, todos têm cupom, né? E TIPS tem de 5, de 10 e de 30 anos, e o principal é remunerado pela inflação. Tá bom? Temos também questão do Global Bonds e do questão do Eurobonds. Principais diferenças. Tem a dívida interna, que é o Brasil emitindo títulos públicos federais, e tem a dívida externa, que são emitidos de duas formas para captar no exterior. Dívida externa, né? Eurobond, Global Bond, para captar no exterior. Mas essa palavra é importante para a prova. Ele também pode ser emitido, né, por empresas brasileiras também, tá? Euromercado, emitido por em mercado euro, pode emitir em outras moedas. Eurobonds, cupom anual. Global Bonds, cupom semestral. Né? Está sendo emitido ainda, regulado por empresas BR. Podem emitir, Global Bonds, pode emitir com a mesma moeda. Principal título de captação no exterior, vários mercados simultaneamente, 10 e 30 anos, cupom semestral. A cor de Basileia, gente, ou patrimônio de referência. Quanto maior tiver, melhor, gente, na prova que perguntar. Tá bom? 1988, mínimo 8%. 2004, continuou o mínimo 8%, mas aumentou os pilares, né? Capital mínimo, processo de revisão de capital mínimo, disciplina de mercado e melhor informação. Em 2010, teve aumento de 2,5%, que é o colchão de proteção. Tá bom? Tudo isso, essa reunião que tem é no Banco BIS, é o Banco de Compensação. São 28 integrantes, 3 a 4 reunião ao ano. Como calcular o duration, gente? Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Como calcular? O duration, gente, é o seguinte. Vai dar a questão lá, por exemplo, 4 anos, 10% ao ano e R$1.000 valor de face. Aí na tabela a gente colocar o N, o valor futuro versus o valor presente, o VR, o N versus VR. Aí a gente vai colocar 1, né? O valor futuro 100 de cupom que vai receber. Aí vai trazer o valor presente. Então o N é 1, o valor futuro é 100, a taxa é 10%, por exemplo, ao ano, se for semestre, aí vai colocar ali também. Aí vai trazer tudo a valor presente, vai colocando o valor presente. Aí o VR, o que é o VR? É os 90 dividido pelos 1.000. Entendeu? Quer ver, ó? 90,91 entre 1.000 divide. Aí vai preenchendo. Depois a gente vai multiplicar o N vezes VR. VR vezes 1, VR vezes 2, 2 pelo prazo, né? E a gente vai formando. Depois na tabelinha lá embaixo a gente vai lá e soma. Fechou? Gente, questão de tipo de ordem. Pode cair na prova também. A gente tem 2 tipos, né? Ordem que se dá do cliente para a corretora. Oferta, corretora para o mercado. Tá? Precisa saber mais ou menos disso. Lembrando que o discricionário é um representante para vários clientes. Depois ele vai passando a porcentagem para cada um, especificando a seleção. E o custo médio sobre o capital próprio, a gente tem aquela fórmula toda, mas tem um jeito mais fácil de fazer. Qual que é o jeito mais fácil de fazer? Vamos pegar. Você tem que pegar o patrimônio total. Então a gente vai pegar o patrimônio líquido do fundo da empresa, o empréstimo e o empréstimo, né? Aí a gente vai pegar, por exemplo, e vai somar quanto é que ele deve. Tudinho de capital próprio e capital de terceiro.
somou, a gente vai dividir pelo cada especificação de cada um. O 500 dividido para 12, 500, 500, 100, dá 62%. Aí multiplica por 100 para dar em porcentagem, 62,5% ao ano. Beleza, peguei 62%, a gente pegar a proporção que ele tem representando de capital. A gente vai multiplicar. Aqui. 100 divide. Pera aí, gente, 500 mil entre 800 mil. Divide entre 1 mais. Estoque 1. 1,12 entre. Divide 1 menos 100 vezes. Aí multiplica, não divide. Você vai dar proporção. 1 menos 100 vezes. Eu não estou achando o cálculo que ele fez aqui para achar esse 7,5. Ah, só que fez isso aqui. 62,50 entre 12 vezes 100 divide. Gente, ele pegou aqui, depois que ele fez as proporções, 62 vezes as especificações que tinha de cada, do valor representativo da empresa de 100%, que ela tem de capital terceiro e de próprio, multiplicou 100 com o número inteiro mesmo, sem botar em decimal, e dividiu para 12. Aí dá a proporção, depois só soma para ver quanto é que dá. Esse é o capital mínimo que a pessoa, vamos supor, deu 3,75. Então, um exemplo, eu tenho 12 mínimos de capital que exige para ganhar e investir em ações nessa empresa. É mais ou menos sobre isso aí.